tem todo o domínio. O Senhor Deus tem todo o controle. Tudo está em tuas mãos. Tudo passa por tuas mãos. Amém. A ordem, a determinação de tudo que acontece em todo o universo passa por ti, vem de ti, Senhor. Amém, Jesus. Nessa noite, neste momento, Deus, estamos reunidos para juntos aprendermos mais do Senhor, mais da tua vontade, mais do teu querer, Pai. Senhor, a nossa vida, e acontece na nossa vida, é como se fosse um quebra-cabeça, Senhor Deus. Muitas vezes a gente não entende o sentido, o significado daquela peça que tem uma forma toda estranha, que parece que não se encaixa em lugar nenhum. Mas, Senhor Deus, quando as coisas vão se encaixando, e uma situação se encaixa em outra situação, e um propósito se encaixa em outro propósito, nós vamos vendo, Senhor Deus, que no final, o Senhor monta o seu quebra-cabeça numa linda imagem, numa linda, Senhor Deus, visão, e uma linda bênção, Senhor. Assim é a nossa vida, Senhor. Não entendemos muitas vezes, como humanos e restritos que somos, o teu agir, o teu mover, a maneira que o Senhor está fazendo, como o Senhor está fazendo, a gente não entende, Senhor. Nós só confiamos em Ti e cremos em Ti. Então, por isso, Senhor Deus, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, nós confiamos. Não agindo Deus, nós confiamos da mesma maneira, Senhor, porque tudo está nas Tuas mãos. Deus diz uma canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus também não fizer, Ele continua sendo Deus. Tu continuas sendo Deus. E a nossa vida, tudo está sob o Teu controle. E nós Te louvamos, Pai. Assim também é a vida deste meu irmão, da minha irmã. Pai, nós estamos nas Tuas mãos. Pertencemos a Ti. E o Senhor sabe o que faz, e da maneira que faz, e com o propósito que o Senhor determina, Senhor. Mas por tudo nós Te damos graças, Pai. Nós não vamos reclamar. Nós vamos, Senhor Deus, dizer, Deus, muito obrigado. O Senhor sabe o que o Senhor faz. Amém. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não perceba, ainda que me cause até alguma tristeza no momento, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Todo o domínio pertence a Ti. Pai, nós confiamos em Ti neste momento, nesta noite, nesta reunião, toda a nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, com essa palavra, essas palavras, o Senhor vem acalmar os nossos corações e mostrar quem está no controle. É o soberano Deus que vê as coisas lá de cima e sabe o fim de todas elas e o propósito de todas elas. Em nome de Jesus. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Antes de nós começarmos a ler a palavra desta noite, me ocorreu aqui uma palavra. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8. Se você quiser anotar, pode anotar. Porque é uma palavra que vai ficar gravada, tem que ficar gravada em nossa vida. Na minha e na sua vida. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que isso quer dizer, meus irmãos? Tudo em nossas vidas vai cooperar para o nosso bem. Amém. Nós estamos nas mãos, você e eu, nós estamos nas mãos do Senhor. Quem sou eu, quem é você para governar, para ativar, para modificar o seu destino? Nós não somos ninguém, irmãos. Nós até tentamos e pensamos que a gente consegue fazer. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, Provérbios, mas o Senhor lhe dirige os passos. É Deus que vai dizer. Porque Deus, o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus poderoso.
Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra inicial de que Deus está no controle das coisas, Deus está no comando, Ele tem as respostas que você precisa. Ele dá e dará ao longo do tempo a resposta às circunstâncias de hoje na minha e na sua vida. E o porquê que aconteceu? Qual o propósito disso? Deus o sabe. Deus o sabe. Mas o importante é que Ele está no controle. Amém? Que Deus abençoe a todos com essa palavra inicial de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mas a palavra que nós vamos ler e meditar hoje está no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 13, Salmo 13. Salmo 13, versículo 1 em diante. Você pega essa Bíblia aí. Salmo 13 em diante. 13 do 1 em diante. Salmo 13. É um salmo de Davi. Até quando? É o salmo de Davi. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Porquanto me tem feito muito bem. O começo desse salmo de Davi, ele vem fazendo perguntas. Até quando? Até quando? Mostra, meus irmãos, que Davi, como nós, tinha problemas. Davi, como nós, tinha dificuldades, tinha aflições, tinha angústias. E por que não dizer tristezas e até mesmo depressão? Isso, Davi. E se você vai entender este salmo, ou os salmos todos, eu já falei isso em outra oportunidade, salmos são letras de canções. Isso aqui era cantado. Tinha uma parte musical lá, quem sabe o seu violão, quem sabe a sua guitarra. Não tinha guitarra naquela época. Nem bateria. A harpa de Davi tinha harpa, tinha, né? Instrumento de cordas, isso tinha, sim. Então Davi, ele compôs, inspirado por Deus, esta letra para o nosso ensino hoje. Hoje a gente vê o ensino de Deus através desse salmo, vê que ele é inspirado por Deus e ele vem de encontro às nossas necessidades também no dia de hoje. E é exatamente isso que nós falamos. O que tem a ver, o que Davi sentia lá, quase 1000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, quase há 3000 anos de nosso tempo. O que tem a ver conosco? O que tem a ver com nós? Tem tudo a ver. Porque a palavra é uma palavra de Deus, inspirada por Deus. E ela é para o nosso ensino. Por isso que ela continua sendo viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é atual. Porque é de Deus para o ser humano. O ser humano, na verdade, muda o exterior. Onde mora, as suas roupas, algo da tecnologia. Mas o seu interior é o mesmo
é o mesmo de quando Deus criou lá o primeiro ser humano na Terra, que é o Adão e a Eva. E agora estão me passando um chimarrão. Viu só? Como Deus é bom. Então, irmãos... Ah, viva, Cássio! Ô, saúde, Cássio! Que beleza! Então, de vez em quando passa um chimarrãozinho, né? Tem vezes que a pessoa toma chimarrão, né? Ah, um matezito. tem que matear, né? É. E quem é que não gosta de um matezinho aí? Mas tá louco, né? Mais esse friozinho aí, um matezinho é tri de bom. Então, Deus criou o ser humano e o ser humano continua sendo o mesmo. A mesma constituição, composição do ser humano é a mesma. De Adão até nós. Adão foi o primeiro homem que pecou. E Adão também tinha sentimentos, emoções, vontades, como nós. Adão e Eva. E assim por diante, a gente então herdou isso do nosso primeiro pai criado, que é Adão, a nossa constituição. E nós sentimos. Nós temos dificuldades, nós temos aflições, nós temos angústias. E aqui, Davi, ele discorre o que está passando, é uma situação. Davi passou, ou estava passando, uma situação difícil. E você vai ler vários salmos de Davi, ele fala muito de inimigo. Por quê? Davi era um homem de guerra. Davi era um rei guerreiro. Davi era um rei que ia para a batalha. Pegava a sua espada, o seu arco, e ia para a batalha. Davi era um homem, sim, que ele entrava e matava inimigos. Sim, senhor, sim, senhora. E esse Davi, então, estava passando por dificuldades, porque os seus inimigos, não somente aqueles inimigos de outros povos, outras nações, mas inimigos bem pertinho dele. Inimigos bem pertinho dele. Porque, irmãos, Davi governava no seu palácio. Então, no governo, perto do governo, perto do status, perto da fama, perto do domínio, do controle das coisas, de um governo, sempre vai ter aquele que quer dar uma rasteira e derrubar quem está em cima. O ser humano não mudou. O nosso Brasil não é diferente. Estados Unidos, Inglaterra, todo lugar. É a mesma situação. Quem está em cima tem que ficar vigilante, porque tem milhares querendo lhe derrubar e assumir o seu posto. Assim era com Davi. As pessoas na frente de Davi eram todas amigas. Aquele sorrisinho amarelo. Mas por trás, tramando para derrubá-lo. Davi, então, ele estava em profunda tristeza. E por que não dizer depressão? E ele começa, então, a pedir e a clamar ao Senhor e a dizer: até quando? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele está dizendo: Deus, até quando eu preciso de ti, Deus? Eu preciso do teu socorro. Quantas vezes eu e você talvez não falamos com as mesmas palavras que Davi, dizendo: até quando vai ficar essa situação? Até quando eu vou ter que sofrer? Até quando eu vou ter que aguentar, aturar essa situação? Deus, até quando? Até quando? Irmãos, eu tenho certeza que você já se perguntou isso, ou já passou por circunstâncias que perguntou isso. Meu Deus, até quando vou ter que aguentar isso? Até quando o Senhor não vai me falar? Até quando o Senhor não vai me responder? Até quando o Senhor não vai ter uma solução? Até quando? Esse até quando é tempo. Então, até quando? Até que espaço de tempo eu tenho que aguentar, Senhor? Por favor, vem em meu socorro. É isso que Davi está falando. Quando ele pergunta: até quando? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração?
Até quando eu vou estar abatido? Até quando eu vou estar angustiado, Senhor? Até quando eu vou estar aqui na situação deprimente, Senhor? Até quando, Senhor? Interessante que Davi não está perguntando para uma pessoa. Não está falando com o ser humano. Está falando com Deus. E está expondo o seu coração para Deus. Irmãos, muitas vezes, pessoas da nossa família ou que estão ao nosso redor não entendem o que se passa aqui dentro. Não é verdade? Mas o chimarrão, Cássio, tá rápido o negócio aqui. Tá curto. Tá curto, que nem coisa de porco. Então, às vezes, a gente passa por isso, irmãos, que pessoas da nossa família, no nosso convívio, não entendem o que se passa dentro de nós. Porque não são nós. E eu até digo que eu não culpo essas pessoas. Porque muitas vezes eu mesmo, talvez, possa não entender, digamos aqui a Márcia, o que se passa dentro do coração dela, a aflição dela, e o que ela sente, da maneira que ela sente, porque só ela sabe, e Deus sabe. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, e até nós tivemos uma experiência, né, Márcia? Essa semana quer contar? Da Miriam, da família que não... Ah, sim. Ela passou por uma situação bem forte com o pai dela doente. Uma amiga minha lá de Rio Grande, a Miriam. E na volta do Chuí nós passamos por lá para visitar eles também. Ela é minha comadre, foram nossos padrinhos de casamento e amigos de anos. E aí chegamos lá e eu não sabia, ela estava assim numa depressão profunda pós a doença do pai dela, ter ficado 20 e poucos dias no hospital com ele, e no síndrome do pânico, apavorada, se sentindo mal, e o que ela estava precisando? De ouvidos, de alguém que escutasse. Porque a família, por mais que escutasse, a filha, o marido, os filhos, por mais que escutasse, não, às vezes a pessoa está ali na correria, não entende direito como é a situação. E alguém de fora chega e empresta os ouvidos, né? Emprestei meus ouvidos para ela assim, olha. E ela começou a falar tudo que estava sentindo, tudo que sentiu, tudo que passou, e repetia. E uma hora dessa, a filha dela olhou e disse, mãe, não vai surtar, né? Tipo, então, a própria família às vezes tá, que não sabe, inconscientemente, não por maldade, né? Mas, tipo, tá com medo que a pessoa de novo surte, de novo tenha um ataque ali de pânico, né? Daí ela disse, não, tô só conversando com a Márcia. E daí diz ela que foi a melhor noite dela depois de todos esses acontecimentos na vida dela, foi domingo de noite, porque ela conversou bastante, porque ela falou, porque ela se abriu, e a gente não julgou, não condenou, só ouviu, tentou ajudar, concordar, conversar, oramos, depois veio nos mostrar os trabalhos deles da igreja e tal, bem feliz, mostrando, né? Isso. Aí no outro dia, acordou e disse, olha, não tomei nem remédio para dormir ontem. Dormi maravilhosamente bem, tô bem. Aí ontem ainda eu mandei a mensagem para ela, perguntando como é que ela tava. Tá bem, não tomou mais os remédios, né? É óbvio que eu aconselhei ela também, além das orações, além da amizade, além de tudo, procurar um terapeuta, um psicólogo, né? Porque ela tava precisando mesmo, precisando falar, precisando de ajuda. E ela foi, atendeu meu pedido e tá bem, muito bem, graças a Deus. Então, como o Fernando estava falando, a gente não sabe o que se passa no interior de cada um. Como é que a gente vai julgar e
e condenar, e mesmo que saiba, não podemos, né? Não nos pertence a nós, né? Davi, ele teve muitas vezes angustiado, triste, solitário, e ele sempre recorria ao louvor, à adoração, ao cantar, ao salmodiar, né? Adorar o Deus dele, que é o nosso Deus, e ele sempre teve respostas, né? Deus sempre enviou alguém ao socorro de Davi. Todas as histórias que ele passou assim profundamente triste, abalado, ou teve situações difíceis na vida dele, Deus sempre enviou alguém para consolá-lo, para estar junto com ele, para ouvi-lo, né? Para aconselhá-lo, para chamar a atenção dele, para mostrar para ele o pecado, a situação que estava entristecendo tanto a ele quanto a Deus. Profeta Natan, né? Profeta Natan. Então, se nós estamos no mesmo caminho, se nós servimos ao mesmo Deus de Davi, né? Nós também temos, sempre vamos ter alguém que venha até nós e nos ouça, nos aconselhe, nos conforte, né? Deus sempre envia alguém. Comigo é bem peculiar isso aí. Deus sempre me manda alguém através de mensagem, através de um telefonema, porque eu procuro, assim, ser sensível à voz de Deus. Que às vezes a gente está na correria do dia a dia e alguém nos manda uma mensagem e a gente, tá, depois eu leio, depois eu olho, ou depois eu respondo, ou agora não vou ter tempo. Mas às vezes a gente deixa de olhar e de ver, e é uma mensagem que vai falar profundamente no nosso coração, né? Ok, daí depois a gente vê e Deus fala, e Deus tem misericórdia, e Deus nos abençoa através dessas pessoas. Porque nós somos instrumentos de Deus na Terra, né? Nós somos instrumentos de Deus na Terra. Você é instrumento de Deus na Terra para ajudar a outros. Isso é Evangelho de Cristo. Isso é Evangelho. É estender a mão, não de querer só para nós, né? Só para nós. Você já imaginou se Davi quisesse só para ele, só para ele, só para ele? Quem teria escrito os Salmos? Né? Não, eu acho que todos os Salmos que Davi escreveu foi compartilhando com a gente as experiências dele, tudo que ele salmodia, ele traz louvor, agradecimento, honra, ele se queixa, ele se angustia, ele se alegra. Então, ele compartilhou a vida dele com a gente nos Salmos, né? E às vezes a gente fica assim em silêncio porque não tem com quem compartilhar. Mas tem um ser tão maravilhoso que está sempre juntinho. E esse não nos abandona. Amém. E esse não diz, para aí que agora não vou ter tempo. Agora eu estou na correria. Esse não vai dizer. Quem é? É o nosso amado Espírito Santo. Nosso amado Espírito Santo. Jesus. Ele está sempre pronto para nos ouvir, para nos abençoar. Amém. Não tem melhor desabafo, não tem melhor conversa que com Jesus. Não tem. Não tem. Comigo, pelo menos, é assim. Né? Tô angustiada, tô triste com alguma coisa, tô com algum problema. Jesus primeiro. Depois, se ele sentir de enviar alguém para me ouvir, para me abençoar, amém. Amém. Se não, amém também. Porque ele é suficiente, ele tem que ser suficiente para nós. Né? Ele tem que ser suficiente para nós. Nós não podemos ficar dependente de que tem que existir alguém. Deus pode enviar alguém. Deus pode usar alguém, sim, para nos abençoar, para orar com a gente, para ouvir. Mas o que ele mais quer é que nós tenhamos nele a total confiança e que ele seja suficiente para nós. Diretamente. Amém? Amém, irmãos? Ouvindo a Márcia falar sobre Davi e como Davi, então, aqui nos deixou escrito o que sentia
E o que se passava com ele, e eu vejo que é, como a Márcia falou, para compartilhar o agir de Deus na vida dele. Sabe, irmãos? Não é para a glória de Davi, não, não, não. É para a glória de Deus. Porque Davi sempre via e queria exaltar ao Senhor com a sua vida. Por isso, então, ele entra em clamor, ele entra em pergunta, ele entra em questionamento. Até quando, Senhor? Por que ele pergunta para Deus até quando? Porque Deus é o Deus da resposta. Porque Deus é o Deus da solução. Porque Deus é o Deus da saída. Porque Deus é o Deus do conselho. Porque Deus é o Deus da cura. O Deus vivo, como a Márcia estava falando, Deus ele vai sim usar a mim e a você. No tempo de Davi não existia a igreja, no tempo de Davi não existia o Espírito Santo em várias pessoas ao mesmo tempo. Hoje nós temos a igreja, hoje nós temos o corpo de Cristo, hoje nós temos homens e mulheres de Deus, que Deus usa para nos abençoar, nos aconselhar, estar junto com a gente. Mas como a Márcia também bem falou, o Senhor, ele quer ser o número 1. O número 1. Aquele em quem eu e você vamos diretamente a ele, como Davi fez. Porque, na verdade, quando você passa circunstâncias difíceis e você entra no teu quarto ali e às vezes até você chora à noite, só Deus está te vendo. Eu não vejo, os irmãos não vê, pastor não vê, mas Deus vê. Então aqui fala de um coração se abrindo para Deus. Dizendo, Deus, até quando, meu Deus? Até quando, Senhor? O Senhor vai se esconder de mim? Olha, né? Deus se escondendo dele, né? Olha aqui, ó. Até quando se esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Deus escondendo o rosto de Davi. É interessante isso, não é verdade, irmãos? Então Deus ele tem seus porquês, Deus tem suas maneiras de agir, o seu tempo de agir, o seu querer, meu irmão. Você talvez esteja perguntando até quando? Até quando? Até quando? Esse até quando tem tempo sim determinado, meu irmão. Esse até quando não é para sempre. Isso eu tenho certeza para te falar. Mas agora, quanto tempo, irmão Fernando, vai durar? Qual é o propósito? Esse Deus pode te responder. E esse Deus vai te revelando, como eu falei, do quebra-cabeça. Ele vai te revelando a construção do quebra-cabeça dele. Que ele quer montar, que ele está fazendo, que ele está elaborando. Mas eu sei, como Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o teu bem. Porque Deus está fazendo esse quebra-cabeça. Deus está montando esse quebra-cabeça. E aqui a gente vê Davi indo à fonte, indo a Deus. Mas o mais interessante também, irmão, se você vai vendo, minha irmã, a construção do Salmo, Davi não fica somente em pergunta, em queixa, e falando dos inimigos. Olha aí. Né? Davi, ele não só declara que ele está em dificuldade, que ele está em debilidade, que ele está em depressão, em angústia diante dos seus inimigos e que ele quer uma resposta de Deus. Davi não só fala isso. Você vai ver o seguinte, no versículo 5 e 6 do Salmo 13, versículos 5 e 6 você vai ver já uma mudança, uma percepção diferente, um entendimento de Davi diferente, de que não só ele clama a Deus, não só ele busca respostas em Deus, não só ele expõe o seu coração para Deus, a sua tristeza, a sua angústia, não só isso, mas ele faz, aqui entra o homem de fé Davi, aqui entra o homem de fé Fernando, aqui entra o homem de fé Cássio, Márcia, Mari, Tcherenê, João, Marisa, Natana, Marta, Dalva. Aqui entra você como fé. Olha só. Mas. O que é mas? Mas é, apesar disto tudo, isso quer dizer o mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, no teu socorro, na tua ajuda. Meu coração se alegrará. Meu coração se alegrará. Cantarei
ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi aqui mostra para nós que, apesar de passar circunstâncias difíceis no momento, ele não se esquecia de que Deus já vem agindo na vida dele. Irmão, minha irmã, Deus está agindo, vem agindo sim na sua vida, viu? Na minha e na sua vida. Deus está agindo na sua vida. Então, não seja ou não queira ser ingrato. Dizendo, Deus se esqueceu de mim. Por que eu estou passando essa circunstância agora? Porque Deus não me ama mais. Não. Não, 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 não. Você mesmo é testemunha em sua vida de como Deus é bom e te tem feito muito bem. E Davi não se esqueceu disso e nos deixou escrito isso para nós nos lembrarmos. Que mesmo eu questionando, dizendo até quando Deus essa situação vai permanecer e eu estiver em angústia, eu posso entender que Deus me dará a saída. Deus me dará o socorro. Deus me dará a salvação. Deus me dará a ajuda. E eu cantarei para a glória dele. Amém. Amém. Irmão e irmã, você cantará para a glória de Deus. Você vai cantar para a glória de Deus. Você vai vencer essa situação, as circunstâncias, vai passar juntamente com o teu Deus, que ajudava Davi, é o mesmo que te ajuda hoje. O mesmo Espírito Santo que operava em Davi é o mesmo que opera hoje. E nós temos a graça de Deus hoje. Nós temos a palavra de Deus hoje. E o escrito de Davi é um ânimo para nós hoje. Até quando, Deus? Até quando, Senhor? Até quando Deus quiser. Até quando a vontade dele quiser. E é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Deus sabe, meu irmão, o que faz. Deus sabe por que faz. Ainda que no momento, como falei, lá no começo, que nós não entendamos o que Deus está realizando hoje, logo, logo, a gente vai entender. E quando findar o até quando, e quando chegar o quando, nós vamos entender o que Deus estava falando, e está falando, e quer falar, e quer fazer, e está fazendo. Irmãos, Deus é um Deus de obras. Jesus falou que o meu Pai trabalha até hoje. Deus está trabalhando. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Deus ainda não completou a obra dele na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então existe muita coisa a Deus trabalhar na sua vida e na minha vida, na nossa vida. E Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está tratando, Ele está curando, Ele está removendo coisas ruins, antigas, vícios, máculas, manchas, pecados. Deus está nos ajustando ao molde dEle. E o molde dEle é Jesus. O molde dEle é Jesus. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, e pergunte para Deus, até quando? Que é o tema dessa nossa ministração. Até quando? Até quando, Senhor? Deus tem a resposta. Davi foi a pessoa certa, na fonte certa, e Deus respondeu, com certeza. Davi era um homem de lutas. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que tinha inimigos. Mas Davi também tinha esta confiança, esta esperança no Senhor. Davi tinha essa esperança no Senhor, de que ele realmente faria, de que ele realizaria obra tremenda. Tanto que o nome de Davi, por isso tudo, é lembrado até hoje em Israel como o maior rei de Israel. O maior rei de Israel, rei terreno, vamos dizer assim, porque o rei de Israel é o Senhor Jesus. O maior rei terreno de Israel foi Davi. Não por suas campanhas e vitórias também, sim, mas pelo coração dele,
pela aclamação dele e por sua devoção ao Senhor. Davi era um homem que compreendia que era falho, que era pecador e ia até Deus pedir perdão. Ele pecava, como nós, mas ele ia até Deus pedir perdão, se humilhava e se lançava ali aos pés do Senhor, clamando e confiando na resposta do Senhor. E compôs muitos salmos em honra, em glória a esse Deus que sempre o ajudou em toda a sua vida, em toda a sua história. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, Deus vai mover a sua mão a seu favor. Mas quanto a você, se coloque diante dele, conserta a tua vida, peça perdão dos pecados, dos seus erros, e se coloque diante de Deus. Diga, Senhor, Deus, não existe outro bem maior no céu e na terra que não seja o Senhor. E eu dependo de Ti, preciso de Ti, Senhor. Irmão, irmã, tenha essa dependência para com Deus. Seja dependente de Deus, como a Márcia falou. Seja dependente do Senhor. E Ele vai realmente fazer e continuar fazendo, porque já fez grandes coisas na sua vida. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos bendizer o seu nome. Feche seus olhos, eu peço que você feche seus olhos. Que você, se puder, levante a sua mão direita aí. Levante a sua mão direita. Vamos levantar aqui. Eu e a Márcia também. Levante a sua mão direita aí. Levante a sua mão direita. Feche seus olhos. Amado Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, Deus, porque a tua palavra, que chegou na nossa mão, com cerca de mais de 3.000 anos, ainda é fiel e viva e atual, Senhor. A tua palavra não mudou. Senhor, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, transformando o nosso coração, Pai. E aquilo que nós não entendemos, nos ensina, Senhor. Nos clareia, como disse Davi, ilumina os meus olhos, para que eu veja, entenda. Amém. Senhor Deus, queremos aprender mais e mais do Senhor, da sua palavra. Queremos ter mais e mais da tua presença, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Queremos mais e mais, Senhor Deus, ter da tua graça em nós. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu abençoo cada vida que está escutando a nossa voz, para que tenha paz, para que tenha amor, para que tenha alegria, para que tenha mansidão, em nome de Jesus. E os lares e as casas recebam Jesus. Recebam Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba Jesus agora na tua vida. Receba Jesus. Receba a graça do Espírito Santo sobre a tua vida agora. E o teu coração agora é tranquilizado pelo Espírito Santo. Eu vejo isso agora. Eu vejo Deus tranquilizando a sua vida, removendo toda intranquilidade, ansiedade, porque Ele tem cuidado de você e quer você bem pertinho dEle. Meu irmão, minha irmã, se volte para Jesus. Não é para uma religião, não é para o nome de uma igreja, não é para o nome de um pastor, é para Jesus. O teu Senhor, o teu Salvador, o Filho de Deus, se volta para Ele. Busca Ele, clama a Ele, confia nele. Ele disse para ti, em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, existe alívio em Jesus para ti. Ouça o convite dele. Ouça o convite dele e vá até ele. Senhor Deus, alivia o meu irmão, minha irmã. Toda opressão do diabo, de espíritos imundos, saia em nome de Jesus. E meu irmão, minha irmã, sejam livres, libertos em nome de Jesus. Se há alguém enfermo, doente, seja curado. Seja livre de todo espírito de enfermidade em nome de Jesus.
e haja bênção e haja salvação em cada família, Pai. Liberta, Senhor Deus, os filhos, liberta, Deus, os parentes desse meu irmão e da minha irmã. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te pedir e queremos declarar que todos estejam em tua presença, Pai. Todos os nossos parentes, todos os nossos amados parentes, amigos, queremos que estejam na tua presença, amém, no nome de Jesus, convertidos a ti. Pai, assim nós abençoamos a todos que nos escutam com a tua paz, com o teu amor. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito poderoso, toca agora essa pessoa. Toca agora essa pessoa. Toca agora essa pessoa. Em nome de Jesus. E tira dela, Deus, toda depressão. Depressão. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Saia dessa vida agora em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja livre. Fique livre e leve agora. Ao você abrir os seus olhos, porque você está com a sua mão levantada para Deus, ao você abrir os seus olhos, a bênção de Deus tocou a tua mão e tocou toda a tua vida e teu corpo. E você vai se sentir muito bem. Declaro isso pela fé, na autoridade do nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. A graça de Deus a todos. Que a unção de Deus esteja presente na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você e eu possamos, como Davi, dizer no final lá, cantarei ao Senhor, amém, porque Ele me tem feito bem. Oh, glória! Aleluia! Você vai cantar, como diz a canção, o hino da vitória. Amém. Né? Como Miriam cantou quando atravessaram o Mar Vermelho. O povo de Israel atravessou, o inimigo foi vencido. Miriam, a irmã de Moisés, cantou com seu tamborim lá, com danças, cantou que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e fez coisas grandiosas para o seu povo. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus um grande abençoe. Beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Que a graça do Senhor seja com você. Que a paz do Senhor seja com você. Que você desfrute deste amor de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?